In this episode of 10x Forward, we meet the heads of two companies. One, recently sold, has been growing for 30 years to become a market leader. The other is almost a decade old and is already recognized in the industry. But what do they both have in common? Apart from being Braga-based and having software as their core business, Primavera and Nutrium share a common history. Find out everything in the next few minutes. Olá, André. Olá, Dionísio. Tudo bem? Como está? Está tudo bem. Vamos lá conversar um bocadinho. Vamos a isso. Esta sala lembra-nos qualquer coisa, não se lembra? É verdade, é verdade. Foi aqui que tudo começou, portanto, aquela mesa redonda onde o Dionísio se junta a nós e começa aí a nossa história. Acho que era a terceira vez que eu vinha a um kick-off do projeto de aceleração, não é? Aqui da Startup Braga, e eu vinha mais decidido, assim, não venho cá sempre para não fazer nada. E entrei e na altura o Tiago Sequeira disse: Dionísio, senta-te ali naquela mesa. Pronto, e foi assim que de facto tudo começou. Vocês apresentaram um projeto que pouco mais era do que PowerPoint, eu lembro. É verdade. Tínhamos muito pouco nessa altura. Mas o que me ficou foi que, primeiro, queríamos fazer qualquer coisa, pronto, para não vir só cá a ver. Por um lado, e por outro lado ficou o projeto, parecia ser um projeto interessante, e ficou ali, para mim marcou-me o haver uma equipe, e depois saber que alguns de vós já trabalhavam e iam deixar o trabalho, já havia uma pequena experiência empresarial, profissional, que eu defendo sempre, depois de sairmos dos nossos cursos. Antes de empreender, e de facto havia essa disposição para deixar qualquer coisa mais segura e começar um projeto novo. Por isso foi um dia importante. Acredito também que existia aí uma componente de curiosidade de como é que se comportava, se calhar, uma empresa como a nossa, até que estava-se a lançar no mundo cloud, não é? Que também era um desafio para a Primavera, porque lembro-me que uma das coisas que o Dionísio propôs logo é também irmos à própria Primavera, apresentarmos o projeto, até para ouvir o feedback de outras pessoas. Sim. Eu já na altura sentia, pronto, a Primavera tinha 25 anos, por aí, 23 anos, e eu sentia que havia qualquer coisa já de dinossaurico num projeto com essa idade, alguma lentidão, alguma falta de encontrar soluções mais disruptivas, e gostava muito de pensar que vocês podiam acrescentar qualquer coisa também a um projeto tão maduro, não é? E de facto isso acabou por acontecer, houve pequenas soluções, até do ponto de vista do custo que vocês encontravam, que para nós lá nem nos passava pela cabeça, tudo custava 10 vezes mais, porque havia dinheiro, havia facilidade, e vocês tinham que procurar soluções, enfim, que se coadunassem com a capacidade financeira que tinham na altura, que era praticamente nula. Eu lembro-me de fazermos um vídeo no People Per Hour por meia dúzia de euros, e o Dionísio pegar nisso como um exemplo. E uma voz em inglês por 70 euros, uma coisa nesse género, quando nós gastávamos 1000 euros para fazer uma coisa desse género. Por isso, e conclusão, estas startups, estes projetos novos, têm muito também que oferecer, em termos de exemplos, a empresas muito maduras e com processos que provavelmente precisam de ser refeitos em função de novas realidades. Eu senti bem isso, por acaso. E para nós também é um apoio incrível. Acho que se não fosse essa sorte de termos o Dionísio na nossa mesa, também portanto, a nossa história seria certamente muito diferente. Eu lembro-me que cheguei à Primavera e disse ao Jorge Batista: Jorge, temos que fazer qualquer coisa, acho que está ali um projeto que vale a pena arriscar minimamente. E de facto, se bem me lembro, naquela altura fizemos um investimento de 50 mil euros, que para vós era uma coisa fantástica, podiam dar os primeiros passos, e depois voltámos a reforçar com uma quantia parecida com essa, e por aí fora. Mas sempre numa perspectiva de que o projeto tinha que resultar, não tanto na perspectiva tradicional do capital de risco, se resulta muito bem, se não resulta também não faz muito mal, porque a partida uma ou duas em 10 onde resultar. Nós somos atualmente no grupo de investidores da Nutrium, nós somos talvez aquele capital que é mais tradicional e que acima de tudo quer que a Nutrium sobreviva como empresa, isso já está mais que garantido, acho eu. mas não pensa de modo nenhum que devamos
facilitar um outro destino menos positivo para a Nutrien. Por isso a Nutrien tem que crescer enquanto empresa também com os pés no chão. E essa é uma preocupação que trazemos sempre também para o board da Nutrien. Não é? Acho que foi algo que o Dionísio sempre defendeu desde o início, tanto no seio da Nutrien como no seio da Startup Praga, e acho que é também uma posição. Sim, eu nunca me senti bem com o discurso de que o falhar é bom, quase, e eu ouvi isso, o falhar é bom, aprende-se com o falhar e voltamos a fazer e voltamos a falhar. Não, eu acho que o falhar é mesmo mau. Falhar socialmente é uma coisa que também incomoda muito. Alguém perde dinheiro, ou a família, ou os próprios, ou algum investidor, e por isso eu vejo o ecossistema de empreendedorismo a ter que ser trabalhado numa perspectiva de falhar menos e acertar mais, e não falhar maioritariamente e está tudo bem assim. Não acredito nesse modelo. Acho que os empreendedores, na medida do possível, devem acertar. E se não acertarem à primeira, há espaços novos, até dentro das grandes organizações, para empreender. Eu acredito muito nisso também. Se calhar pego nessa opinião do Dionísio também para pedir ao Dionísio para se descrever assim as coisas que mais acredita e o seu perfil como empreendedor. Mas também pode ser importante. O André sabe que nós começámos a Primavera em 1993, por isso há exatamente 31 anos agora. E na altura não existia, eu não me lembro pelo menos de existir a palavra startup, não é? Por isso começámos com um mínimo de capitais próprios, um pequeno financiamento de um ILE, Iniciativas Locais de Emprego, foi com isso que comprámos as primeiras mesas e depois e cadeiras e computadores, 15 mil euros, 3 mil contos na altura, lembro-me bem. E depois tivemos a sorte de produzir um best-seller. Trabalhámos a 6 horas durante 5 meses, entre agosto e janeiro de 94, e produzimos um produto que encharcou as lojas de informática, contabilidade para profissionais liberais. É uma história mais ou menos conhecida. E foi com o resultado dessas vendas que fomos apostando e fazendo crescer a empresa. E pronto, e quando ela foi vendida há 2 anos, era uma empresa de 30 milhões de euros, líder em Portugal, líder em África também, e foi um negócio muito importante, talvez dos maiores a nível nacional. Por isso, não foi propriamente um exit, foi uma venda. Depois de 30 anos não é bem um exit, é uma venda, que nos permite agora ir fazer outras coisas, depois de 30 anos dedicados, 30 mais 8 anos, por isso 38 anos dedicados a software de gestão. Agora vamos nos dedicar também a um projeto mais social. Não é? Por isso, vocês estão mais ou menos um quinto ou um terço do caminho e lá chegarão com certeza. Certo. Ao contrário do que acontecia há 30 anos, o nosso mundo era Portugal. Tivemos a ousadia de não criar uma Infor Braga, precisamente porque a nossa experiência profissional já era numa empresa líder nacional, e por isso quando aproveitámos, digamos, a oportunidade tecnológica que foi o software de gestão para Windows, não quisemos fazer uma empresa para Braga, que era o que toda a gente fazia. Era uma empresa para Braga, ou era uma empresa para Leiria, ou era uma empresa no Porto. Nós dissemos, não, nós queremos trabalhar a nível nacional, que é o equivalente hoje a um projeto qualquer tecnológico que nasce em qualquer lado, tem que abraçar o mundo desde logo. O que não faz com que haja mais clientes, o que não faz com que seja mais fácil. Pelo contrário, eu acho que hoje, apesar do mercado ser global, apesar de parecer ser mais fácil chegar ao mundo inteiro, eu vejo, aparentemente, parece-me que vejo mais dificuldade em as empresas vencerem, apesar do mercado ser muito maior. Por isso O mercado é maior, mas também temos mais concorrência, outros desafios diferentes. É muito mais complexo do que aquilo que se passava há muitos anos atrás. Para nós, quando estávamos a começar e não tínhamos essa experiência, esse conhecimento, foi essencial tanto primeiro estarmos aqui na Startup Praga, até sobre essa questão de olhar para o mundo. Eu acho que na altura, acabados de sair da universidade, nem tínhamos essa percepção que tínhamos logo de olhar para o mundo desde o dia 1. Acho que foi depois juntarmos-nos à Startup Praga, até o lema era de Braga para o mundo. Acho que foi também a interagir com o Dionísio, a ouvir a experiência do Dionísio desde o dia 1. O Dionísio até nos queria proibir de vender em Portugal, não sei se recorda desses primeiros boards. Sim. Era um bom princípio para posicionar a empresa desde logo lá fora. E depois, quando se vendesse em Portugal, era por acréscimo.
seria interessante, mas depois também é preciso ser realista e havia mais clientes, se calhar, imediatamente em Portugal, havia um produto preparado para Portugal e a empresa tem que vender, porque a empresa, se possível, tem que ter resultados. Certo. Mas se tirarmos esse conforto, é logo uma forma de posicionar a empresa e acho que foi isso que nos mostrou, não, temos de olhar maior do que simplesmente Portugal e foi isso que permitiu à Nutrium espalhar-se um bocadinho por todo o lado. Sim. E hoje também é isso que nos abriu as portas para os grandes passos que estamos a dar. Portanto, se não fosse o apoio, primeiro dos investidores que encontramos, mas também da própria Startup Braga, que ajudou-nos aqui nesta transição entre sabíamos muito pouco numa área específica, que sabíamos tecnologia basicamente quando saímos da universidade, para começar a aprender sobre esta componente de internacionalização, de fundraising, de marketing, de vendas. Portanto, acho que isso também é um passo essencial para qualquer empreendedor que está a começar e que não tem a experiência E é bom recordar também o papel da Portugal Venture, que foi claro que sim, quase 2 anos depois, percebeu o projeto, também acreditou no projeto e foi o segundo investidor e muito importante também para o projeto, mais tarde a Indy, que agora mais recentemente outros. E que nos vieram também ajudar nesta componente da ambição, portanto a Nutrium só pensava na componente nutricionista até estes parceiros entrarem e nos ajudarem a perceber que podíamos... Foi muito importante o papel deste conceito novo de incubadoras, de aceleradoras, aqui da Startup Braga. Eu lembro-me de incubadoras há 25 anos, 20 anos, quando apareceram as primeiras incubadoras, que basicamente eram umas salas que tinham uma mesa, tinham um fax, um telefone e alguém que atendia ao telefone e chamava-se aquilo uma incubadora, não tinha mais nada. Por isso o projeto que nasceu aqui em Braga foi muito também inovador, disruptivo, na altura com o Carlos Oliveira, foi muito interessante e chamou muita gente interessada no mundo das tecnologias para se aproximar deste projeto. Esta sala, hoje não tem cá vindo, mas esta sala estava sempre cheia, a verdade é essa, de gente interessada em ver, gente provavelmente interessada em investir, porque se criou uma dinâmica de inovação tecnológica através do empreendedorismo que foi espetacular e nasceram aqui alguns projetos que hoje, enfim, estão a dar carta. Sim, Braga está repleto de projetos que são muito interessantes mesmo, por isso há que replicar isto, há que provavelmente também ir reformando, ir adaptando, digamos, todo este modelo de acompanhamento destas empresas a uma nova realidade. As coisas mudam, acho eu, muito rapidamente, por isso as frameworks de apoio a estes projetos, a estes novos projetos devem estar também em permanente dinâmica, digo eu, mas sim, a própria Startup Praga é um projeto que orgulha muito a cidade, orgulha e faz bem ajuda muita gente que quer empreender. E acho que veio criar aqui uma ponte importante entre a universidade, portanto, que também é algo super valioso da cidade, e aquilo que é este mundo mais empresarial. Eu acho que se não fosse a Startup Braga a fazer esta ponte, projetos, por exemplo, de investigação que se tornaram empresas, aqui em Braga, se calhar nunca tinham dado esse houve toda uma dinâmica que, em determinada altura, aconteceu em Braga que pôs as pessoas todas, os stakeholders da cidade, a falarem uns com os outros. Esse foi um momento importante para a cidade, também coincidiu com uma mudança de liderança da própria cidade, mas eu recordo-me bem de também ter sugerido, ter passado a opinião no sentido de dizer que temos que falar todos uns com os outros, por isso universidades com a área toda social, com a parte toda da inovação, com os empresários não só apenas aqueles, enfim, que estão nas áreas mais cool, mas aqueles que verdadeiramente pagam impostos, que são as indústrias pesadas, onde estão lá pessoas, às vezes, que têm menos presença pública, mas são fundamentais para a economia portuguesa. Tudo isto juntou-se também através do grupo dos embaixadores empresariais. E hoje, porque eu estou cá há 40 anos em Braga, hoje nós temos acesso a pessoas como não tínhamos. E essas dinâmicas são importantíssimas para depois fazer acontecer coisas. Já agora... Quais são para o André também as dificuldades deste momento? Este já não é uma criança, começa a ser um adolescente com 7 anos de idade, a Nutrium. Como é que o André está a ver o progresso da Nutrium? Certo, portanto, primeiro dizer que uma das coisas mais importantes para mim e continua a ser verdade todos os dias é
é a importância daquilo que nós fazemos na Nutrium, portanto, isto é um desafio, a nutrição, os hábitos alimentares é um desafio de muita gente, mas também era um desafio meu e, portanto, é algo que me continua a dizer muito. Nós também temos evoluído muito, portanto, acho que a evolução da Nutrium também tem sido um paralelo àquilo que tem sido a minha própria evolução. Eu acho que no início, acabado de sair da universidade, com muita ingenuidade, portanto, ainda havia muito pouco conhecimento sobre o que é que podíamos ambicionar. E acho que hoje essa maturidade tem aparecido, mas ainda assim há sempre aquele sentimento todos os dias em que calçamos uns sapatos maiores do que o pé. Portanto, acho que ainda sinto isso hoje, ou melhor, nós queremos ser muito maiores do que aquilo que somos hoje e, portanto, estamos sempre a ambicionar dar esse próximo grande passo. Hoje estamos focados nesta componente que é fazer com que mais pessoas cheguem ao nutricionista, a explorar um mercado muito maior, que é este mercado das empresas. Acho que finalmente também demos aqui um passo que tem sido um bocadinho mais célere do que o passo anterior que demos anteriormente. Portanto, também é uma fase mágica para a Nutrium. Portanto, isso traz imensos desafios, mas acima de tudo acho que aquilo que tem crescido muito na Nutrium é a componente da ambição, também a componente da confiança. E acho que isso é neste momento os ingredientes. Quantas pessoas, quantos potenciais clientes ou clientes já se registaram nas plataformas da Nutri no mundo? E com quantos nutricionistas já a Nutri lida, digamos assim? Certo, portanto, neste momento, já impactados pela nossa tecnologia, estamos a falar de 2,5 milhões de pessoas, que até agora eram pessoas que principalmente já iam ao nutricionista e o nutricionista tinha tecnologia Nutrium. E recentemente demos aqui também um passo importante junto das empresas, mas também de parceiros indiretos, como é o caso do Gympass, em que hoje a Nutrium é uma solução que está disponível gratuitamente para aproximadamente 15 milhões de pessoas. Portanto, acreditamos que este número vai crescer mais significativamente agora nos próximos meses. Mas é mesmo muita gente, muitas histórias bonitas de pessoas que melhoraram os seus hábitos alimentares e isso é uma motivação muito grande. É isso. Temos cada vez mais empresas a procurar a cidade de Braga. Também a Primavera escolheu Braga para se manter pelo menos aqui e continuar a crescer aqui. Quais são assim os ingredientes da cidade que o Dionísio acha que podem ser uma vantagem? A cidade é hoje a terceira cidade do país, por isso é sempre bom não viver numa cidade muito grande, onde tudo é tudo mais complicado, mas podemos também chegar a essas cidades grandes e aproveitar o melhor elas têm, nomeadamente a cultura, por exemplo. Não é? Sabemos que estamos aqui a meia hora de um aeroporto. É uma cidade que tem uma universidade que gera talento e esse talento em 70%, 80% ocupa a região, por isso foi importantíssimo para o desenvolvimento da região, mas depois, tendo tudo isto, é preciso criar as condições para que todos estes stakeholders, eu chamo-lhe assim, falem uns com os outros, comuniquem, lancem novos projetos, chamem gente nova, isto é muito importante e é algo que eu acho que faz falta, é querer ter os empreendedores como o André em determinados conselhos, em determinadas instituições, porque faz falta gente nova nesses espaços e por isso Braga é uma cidade boa para se viver, enfim, que também tem os seus problemas agora de crescimento, não é? A população cresce muito, temos problemas de mobilidade para serem resolvidos, mas é uma cidade onde eu creio que os empreendedores sentem-se muito bem também, não é? Pronto, se chovesse um bocadinho melhor, eu acho que ficava mais ou menos um africano e um algarvio, ficava um bocadinho mais satisfeito. Mas é uma cidade onde nós nos sentimos bem e foi a cidade que eu adotei a partir de determinada altura para a minha vida também. Sim. Na Nutrium, até a falar com outros fundadores, a impressão que eu tenho é que, pelo menos nós, nunca tivemos a mesma dificuldade que outras startups no Porto e em Lisboa têm para reter talento, principalmente de engenharia, ou até captar talento. Nós não sentimos tanto essa dificuldade. É algo mais característico de uma empresa como a Nutrium, mais pequena. Como é que foi no caso da Primavera? Ou melhor, esse era um desafio enorme, ou nunca sentiu? Não, tivemos fases em que sentimos muitos problemas, precisamente porque Braga ficou muito competitiva e eu encontrei-me em situação de estar, por um lado, a ajudar a que o investimento viesse para Braga e novas empresas viessem para Braga e depois sentia o efeito
de me irem buscar recursos e talentos à própria Primavera, essas empresas. Não é? Mas isso faz parte da dinâmica e acho que quem ganhou foram todos aqueles que trabalham na região e em Braga, que viram as suas remunerações subirem por força dessa competitividade e, digamos, e valorizado o seu trabalho e as suas carreiras. Mas há momentos em que, de facto, a oferta não chega para a procura e isso ajuda, também destabiliza as empresas incumbentes, digamos assim, mas faz parte desta vida e temos que saber lidar com isso, não é? Porque toda a gente quer ter o melhor talento para poder fazer a diferença. Claro, sim, e há vantagens e desvantagens, não é? Os ambientes mais competitivos do mundo, portanto, em Silicon Valley, onde há uma rotatividade enorme, também são os ambientes em que mais se inova e isso acaba por não ser um desafio para que depois as maiores empresas estejam lá. É verdade. Por isso, eu acho que estamos muito bem aqui em Braga. Se o Dionísio tivesse de dar assim alguma ação prática para melhorarmos aqui o ecossistema em Braga, qual era? Já deu um exemplo que é, se calhar, estarmos mais envolvidos até cada das organizações noutras? Enfim, eu não sou político, mas eu penso que Braga precisa de um novo projeto para uma nova fase de crescimento. Por isso, Braga está em algumas áreas um pouco pelas costuras, fruto do seu sucesso. Eu lembro-me quando a Primavera cresceu 3 ou 4 anos, 100%, entramos em colapso. O crescimento não cabia dentro da Primavera. Por isso, tudo corria mal, havia demasiadas vendas, havia demasiados clientes, e a nossa capacidade de gestão não aguentava tudo aquilo. E por vezes eu olho para Braga e parece-me a Primavera quando tinha crescido 3, 4 anos 100% seguidos. E foi preciso depois assentar e, digamos, reformatar um pouco o projeto para uma nova fase de crescimento. E eu olho um pouco para a cidade de Braga também um bocadinho dessa forma. É preciso uma nova Braga novamente, depois destes anos todos, a construir até onde chegámos neste momento. Acho que é um ótimo insight. É verdade. André, e vocês um dia também imaginam poderem estar aqui sentados numa perspectiva de investidores, pessoal ou da própria Nutrium? Há outros projetos na área onde vocês estão a trabalhar, na área da nutrição, não é? Aliás, hoje as soluções de software vivem de parcerias com soluções de software, não é? Por isso, vocês também se imaginam amanhã a investir enquanto business angel, por exemplo, numa nova empresa, numa nova startup? Portanto, sem dúvida que isso faz parte daquilo que são as ambições que nós temos para o futuro. Acho que primeiro temos de colocar a Nutrium nesse estágio, mas uma coisa muito importante para nós é sempre dar de volta, portanto, já tentamos fazer isso no nosso dia-a-dia, sempre que podemos nos sentar com outras pessoas que estão a começar e partilhar a nossa experiência inicial, fazemos. Mas no futuro esperamos que a Nutrium tenha a dimensão suficiente para que nos permita apoiar outros projetos, tanto do ponto de vista de investimento, também do ponto de vista da aquisição. Da opinião, do advice, digamos exatamente, assim. Também, mas também das parcerias, como o Dionísio disse bem, conseguimos ter impacto em imensos nutricionistas, imensos pacientes, e se isso for uma porta de entrada para outras empresas terem um impacto significativo, claro que sim. Portanto, muita vontade em um dia dar de volta, mas também muito foco em primeiro atingirmos uma dimensão de uma primavera ou maior, portanto isso também tem de continuar no nosso foco. Muito bem. André, muito boa sorte, continuem a crescer, vocês estão a crescer bem, queriam crescer mais, não é? Mas a Nutrium é uma das empresas de sucesso deste ecossistema de inovação e de empreendedorismo e olha, eu tenho imenso gosto, primeiro, em ter podido, ao longo destes 7, 8 anos, trabalhar com o André, com a equipe fundadora e com os novos que estão agora. Tenho aprendido imenso, passo a minha experiência, mas absorvo imenso também. E eu faço questão, enquanto puder, de estar sempre em sítios onde me ensinem qualquer coisa e não apenas passar o meu conhecimento. Por isso eu aprendo imenso convosco. E as nossas reuniões de board mensais são espaços que eu
aos quais eu não falto, só se não puder de todo, porque é um espaço de grande aprendizagem. Sim, a Nutri não existia de certeza se não fosse o Dionísio e o Jorge. Não sei, isso acho Ou se existia, era uma dizer. empresa diferente, certamente. Isso, talvez. Portanto, foi um apoio enorme. Mas não há dúvida que foi ali assim naquela mesa que nós nos sentámos e naquele dia aconteceu qualquer coisa. Sim, e acho que a postura Mas de é sempre Dionísio tem assim. sido incrível para a Nutrien. Também deixo o desafio em um dia pensar em apoiar outros projetos. Mas neste momento estamos concentrados na área social. Sim. E queremos, de facto, fazer uma coisa também muito diferente, disruptiva, e resolver problemas do mundo, ou pelo menos do mundo português, e alguma coisa em África, na área social, nos idosos, nas crianças, em situação de fragilidade. E por isso também vamos encontrar um caminho para dar aí um salto significativo. Votos de muito sucesso e impacto também para a Fundação, para o Dionísio e para o Jorge. Okay. Que seja um projeto também muito bem sucedido. Obrigado, um prazer. e tudo bom. Obrigado.